Nesse vídeo serão apresentados os seguintes tópicos: uma breve introdução, depois um exemplo de uma descrição a partir de um pseudocódigo. Vamos ver uma abordagem inicial, depois análise das operações e unidades funcionais, definir o fluxo das operações e verificar o resultado da síntese. A elaboração de um código visando síntese a partir de um algoritmo não é direta. Algumas considerações são necessárias, com relação ao armazenamento das informações, controle das operações, tomadas de decisões e unidades funcionais envolvidas. Esses aspectos são abordados com um exemplo de um algoritmo via pseudocódigo. O algoritmo a ser analisado será o da determinação do máximo divisor comum, que está descrito na forma do seguinte pseudocódigo. Enquanto o início igual a 1, é sinalizado que a operação não terminou, os valores iniciais são atualizados, e enquanto A for diferente de B, se A for maior do que B, A recebe A menos B, caso contrário, B recebe B menos A. Terminadas essas operações, nós temos aqui a atualização do valor determinado com relação ao máximo divisor comum e é sinalizado o fim das operações. Uma abordagem inicial poderia gerar o seguinte código VHDL. É praticamente uma transcrição do pseudocódigo com comandos da linguagem. Prosseguindo na abordagem inicial, o código é submetido a uma ferramenta de compilação e simulação, e o resultado da simulação indica que o código foi transcrito corretamente para a linguagem. Entretanto, passando o mesmo código para uma ferramenta de síntese, são geradas mensagens de erro e aviso, indicando que existem alguns problemas com relação a esse código. O principal problema desse código, visto na abordagem inicial, é que o nível de abstração dele é muito elevado. Várias operações devem ser definidas para a execução do algoritmo. E qual deve ser o nível necessário de detalhamento para essa descrição? A análise deve envolver as operações executadas, os recursos necessários para realizá-las e as etapas necessárias para a realização das mesmas. Com base no pseudocódigo, vamos agora fazer uma análise das operações e unidades funcionais necessárias. Enquanto a entrada início estiver com o valor igual a 1, os valores presentes nas entradas AN, BN devem ser armazenados em dois registradores internos. Ao mesmo tempo, a saída fim deve ter o seu valor atualizado, indicando que o final das operações ainda não foi atingido. Prosseguindo a análise do nosso pseudocódigo, observamos que nesse ponto existe um teste para verificar se A é diferente de B. Então é necessária uma unidade que identifique se o valor de A é diferente do valor de B. Nesse ponto do código temos um outro teste: se A for maior do que B, A deve receber A menos B. Então é necessário também uma outra unidade para verificar se A é maior do que B e uma unidade subtratora que faça subtração entre os valores de A e B. Ainda nesse ponto do código, como é necessário que o valor de A seja atualizado com o valor de A menos B, deve ser necessária então uma interligação entre a saída do subtrator e o registrador que armazena o valor de A. Para isso deve ser incluído um circuito de seleção para permitir transferir o valor da saída do subtrator ou então o valor da entrada quando estamos no início das operações. Essa operação de atualização do registrador A vai ser feita na transição do sinal de relógio. Assim, analisando essa pequena caixa de tempo, se A estiver com o valor 15 e B estiver com o valor 5, o valor na saída do subtrator é igual a 10 e o valor 10 deve ser transferido para A na transição do sinal de relógio. Nesse trecho do código é necessário realizar uma operação semelhante à vista na imagem anterior. Se agora B for maior do que A, é necessário que B receba o valor de B menos A. Então, na saída do subtrator, que contém o valor de B menos A, é transferido para a entrada do registrador, que armazena o valor de B. E essa operação é realizada na transição do sinal de relógio. Assim, nesse trecho do código, foi necessária a inclusão de uma unidade subtratora para obter o valor de B menos A e também uma unidade de seleção para selecionar entre a saída do subtrator e a entrada B e N. E, finalmente, quando A é igual a B, o valor presente no registrador A deve ser transferido para a saída MDC. Nós vamos utilizar um registrador que vai armazenar esse valor na transição do sinal de relógio. E também a saída fim deve ter o seu valor alterado.
Assim, nós chegamos no diagrama final de uma possível implementação do algoritmo. Podemos identificar uma unidade de controle do nosso sistema e unidade operativa do nosso sistema. Nem sempre é necessária uma análise tão detalhada. Uma boa prática é definir os módulos da unidade operativa e, uma vez que foram definidos os módulos, estabelecer a sequência das operações no conjunto, ou seja, como o processamento será executado. A definição dos módulos da unidade operativa é interessante porque permite uma análise de custo-benefício de uma determinada implementação. Por exemplo, poderia ser suprimida essa unidade subtratora com a adição de unidades de seleção, de tal modo a permitir realizar a operação de A menos B ou B menos A. Assim, o código da descrição deve definir as operações das unidades, da unidade de controle, basicamente com estados de máquina, e da unidade operativa, que vai definir as operações executadas para o processamento. Prosseguindo nosso detalhamento, nós poderíamos definir um fluxo das operações baseado no nosso pseudocódigo. Enquanto a entrada início é igual a 0, nada é realizado, e quando a início é igual a 1, são realizadas essas operações. Em seguida, é feito um teste para verificar se A é diferente de B. Se A for diferente de B, então é realizado um novo teste, e nesse teste duas opções podem ocorrer. A recebe A menos B ou B recebe B menos A. Retorna a essa posição até que o valor de A seja igual a B. Nessa condição, então é terminado o processamento, fim recebe 1 e o valor disponível em A é transferido para a saída e volta-se para a condição inicial. Com base no fluxo de operações, pode ser definido os estados da máquina. Um estado de espera, um estado em que é verificado se A é diferente de B, um outro estado que verifica se A é maior do que B ou B menor do que A, e um estado que corresponde ao final das operações. Como temos uma máquina de estados finitos, vamos implementar uma operação de inicialização assíncrona para garantir um estado inicial dessa máquina. Com o sinal de reset igual a 1, a operação de inicialização assíncrona está terminada e a máquina de estados finitos entra em operação. No estado espera, a cada ciclo de relógio é verificada a condição da entrada início. Se a entrada início estiver com um nível lógico baixo, o estado é mantido. Se na transição do sinal de relógio o sinal início estiver com nível lógico alto, serão realizadas essas operações. O sinal fim recebe 0, o sinal A recebe o valor da entrada AN e o sinal B recebe o valor da entrada BN. E também é definido o próximo estado. Continuando nossa análise, estamos agora nesse ponto que corresponde a esse estado. Nesse estado são tomadas duas decisões. Se A for diferente de B, a máquina deve ir para esse estado, onde serão realizadas essas operações, e se A for igual a B, ela deve ir para esse estado, que vai realizar as operações finais do algoritmo. Nesse ponto do fluxo de operações, que corresponde a esse estado, caso A for maior do que B, A recebe A menos B, e caso contrário, B recebe B menos A. E o próximo estado corresponde a esse estado. Então, estaremos retornando aqui a esse ponto do fluxo de operações. Esta pequena carta de tempo ilustra as operações desses dois estados que eu vou denominar de vermelho e verde. Estando no estado vermelho, como A é diferente de B, o próximo estado deve ser o estado verde. No estado verde é feito esse teste, como A é maior do que B, o valor de A menos B vai ser transferido para A no próximo estado, que é o estado vermelho. Quando esse ciclo de operações chegar à condição que A é igual a B, por exemplo aqui A é igual a B, o próximo estado vai corresponder ao estado azul. No estado azul, na transição do sinal de relógio, são realizadas essas operações. Transferência do valor do sinal A para MDC, transferência do valor 1 para o sinal fim e a transferência do valor espera para o sinal que corresponde aos estados. Esse estado espera corresponde ao estado inicial de operação da nossa máquina de estados finitos. Assim, é possível agora definir o código completo para a implementação do algoritmo. Temos a definição do tipo, conforme descrito, a operação de inicialização assíncrona da máquina de estados finitos e a operação da máquina de estados finitos controlado pelo sinal de relógio. Temos aqui na continuação do código até esse ponto. Nesse imagem temos uma carta de tempo
ilustrando as operações executadas, considerando o valor inicial de A igual a 15 e o valor de B igual a 5. Temos aqui os estados que foram definidos como vermelho, verde e azul. Então, nesse primeiro estado, é verificado que A é diferente de B. No próximo estado, é verificado que A é maior do que B, realizada a operação de subtração e o valor transferido para A. A continua sendo diferente de B, verifica-se que o A ainda é maior do que B, A menos B é transferido para A, e finalmente temos agora A igual a B. Passamos então ao estado que detetou que os dois A e B são iguais, o valor final é transferido para o sinal MDC, e o sinal fim indica que foi atingido o final da operação e retorna-se para o estado inicial de espera. Aqui temos a simulação da nova descrição, que corresponde basicamente à carta de tempo que foi vista na imagem anterior, e o diagrama RTL gerado pela ferramenta de síntese, indicando agora que o algoritmo foi sintetizado com sucesso. Para a próxima aula fica a sugestão da leitura das páginas 269 a 280, disponível somente na segunda edição, e o seguinte exercício.